Vimos de ter unha reunión singular, unha reunión que por primeira vez se celebra entre o Partido Socialista de Galicia e o Partido Socialista de Oporto, representando a un grupo importante de todo o que é o norte de Portugal. Esta reunión ten un obxectivo, a posta en común de elementos ideolóxicos, estratégicos e programáticos entre dúas regións que temos en común moitísimos elementos de fortalezas e, evidente, tamén algunhas de debilidades. Queremos traballar xuntos e queremos facer que aumente moitísimo a permeabilidade entre o que son os partidos socialistas de Galicia e o Partido Socialista en Portugal, norte de Portugal. Vimos de sentar unhas bases que creo que van a marcar un antes e un despois e quero anunciarlles a todos vostedes que no mes de xuño se reunirán dous grupos de traballo do Partido Socialista de Galicia e do norte de Portugal para sentar as bases de un gran encontro, un gran foro que se celebrará no outono, con toda a probabilidade no mes de setembro, para poñer en común o que son as visións de ambos partidos socialistas. Temos en este momento moitas cousas que nos unen, pero tiñamos durante o goberno socialista de Galicia un elemento vertebrador que era forte, operativo e que foi esquecido prácticamente por o goberno galego. O Plan Estratégico de Cooperación Galicia Norte de Portugal 2007-2013 que contemplaba toda unha línea de estrategias, de financiamento, de compromisos políticos, de obras e de proteccións sociais e medioambientais. Este plan estratégico que nos acabamos de entregar vai ser un elemento vertebrador para a posta en común dese encontro de socialistas galegos e portugueses. Falamos de diversos temas que están no día a día, donde acabamos o compromiso da representación de Portugal de falar sobre o tema peaxes, o tema AVE, o tema empleo, o tema interrelación de comercio, e creo que son elementos que forman parte da nosa vida cotidiana. Lle pedimos expresamente a Renato Sampaio a súa mediación e dos seus compañeiros para facilitar a implantación do modelo de pago que permita de novo que haxa unha fluidez entre ambas rexións e ao mesmo tempo falamos de manteñer no debate político esa necesidade de que as dúas formacións das dúas comunidades deixen sempre vivo que é ese espacio para comunicar en alta velocidade o Porto e Vigo. Un elemento que sabemos que ten dificultades medioambientales, tecnológicas, pero que ao mesmo tempo hai un compromiso das dúas formacións de que no momento que a economía non lo permita, seguir convertindo eso en un elemento de permeabilidade, de interrelación e de fortaleza das nosas economías. Remato agradecéndolle enormemente a Renato, seguiremos traballando nas próximas horas e quero transmitirlle que xuntos somos máis fortes, que a meirande parte das nosas estruturas programáticas e ideolóxicas son comuns, que os territorios os dividimos artificialmente, pero que hai unha gran raya que cada vez ten que ser máis virtual que real, que creemos que a Eurorrexión Galicia Norte de Portugal é unha inmensa potencialidade para a nosa interrelación co futuro de planes europeos. Que o que tuvemos como plan estratégico era un elemento vertebrador que definía minuciosamente a ruta a seguir e que, se ben o goberno galego o aparcou e o deixou fora de sitio, creo que os socialistas, tanto de Portugal como de Galicia, vamos a ser quen de recuperalo e poñelo en riba da mesa. E se facemos esa forza común de ambos lados, creo que temos moitas máis posibilidades de sacar adiante. O norte de Portugal e a Galiza
representam cerca de 6,5 milhões de habitantes. Isto significa que é uma região com um grande potencial do ponto de vista económico que nós temos que preservar e, fundamentalmente, temos que trabalhar em conjunto a bem destas populações e, por isso, é absolutamente necessário e indispensável que o Partido Socialista Português, do Norte de Portugal, e o Partido Socialista da Galiza tenham aqui uma ação comum que permita poder fazer o intercâmbio entre estas duas regiões. Isto significa que nós temos uma história até comum. Nós temos uma fronteira que nos divide, mas que não pode ser artificial, como dizia Vasquez. Na medida em que hoje numa Europa sem fronteiras, não pode existir uma fronteira entre o Norte de Portugal e a Galiza. E por isso nós temos uma economia muito interdependente, nomeadamente nas zonas fronteiriças. E por isso é preciso que haja uma facilitação total de todas as infraestruturas, de todos os mecanismos que nos permitam atenuar essa distância que é a distância entre o Norte de Portugal e a Galiza e, portanto, deve haver uma maior aproximação. E damos da maior importância, nós consideramos da maior importância este encontro, que é o primeiro encontro de muitos que vão se realizar, e criação de um fórum permanente entre o Partido Socialista do Norte de Portugal e o Partido Socialista da Galiza. Irão criar, nós consideramos isso da maior importância, que nos permite poder trabalhar em conjunto permanentemente. O plano estratégico do Norte de Portugal e a Galiza que foi elaborado, existe, que está completamente congelado, temos que o tirar da gaveta e o colocar na prática. Há áreas que, do nosso ponto de vista, são fundamentais. As questões ambientais, as questões do desenvolvimento económico e das relações comerciais entre esta região são absolutamente decisivas para o nosso futuro. Há depois questões que são pontuais e essas nós empenhar-nos-emos a tentar atenuá-las e resolvê-las, nomeadamente a questão das portagens, que é uma questão hoje que está na agenda política. Não está em causa o pagamento das portagens. Hoje, quer os portugueses, quer os galegos estão disponíveis para as pagar. A forma e o modelo do pagamento é que pode ter que ser encontrado, que seja um modelo facilitador do problema das relações e das deslocações e dos movimentos pendulares que possam existir entre Portugal e a Galiza. As questões, do nosso ponto de vista, ambientais, que são também, do nosso ponto de vista, fundamentais. Depois há a economia, um recurso natural que nós consideramos decisivos, que é as políticas florestais, e as economias do mar. Permita-nos encontrar aqui recursos naturais que permitam um desenvolvimento económico mais sustentado. A alta velocidade, do nosso ponto de vista, é também um elemento fundamental. E é absolutamente decisivo para esta região, para o noroeste peninsular, é absolutamente decisivo que a ligação da linha Porto-Vigo e a linha depois de Vigo para Madrid e aqui na Galiza, que seja uma linha mista, que transporte passageiros e transporte mercadorias e por isso permita um intercâmbio económico maior entre Portugal e a Galiza. Estas são as questões que, do nosso ponto de vista, estão em cima da mesa e por isso estão na agenda política e por isso nós consideramos este encontro muito importante, a criação deste fórum permanente muito importante que permite exatamente trabalharmos em conjunto a bem dos nossos povos. E por isso, mais uma vez, agradeço ao Partido Socialista da Galiza, nomeadamente ao seu secretário-geral, o Pachi Vasquez, por nos permitir fazer aqui este encontro e que espero que seja um encontro que dê muitos frutos no futuro para as nossas regiões.